Neste segmento, descreveremos como migrar máquinas virtuais usando a migração do vMotion. A migração do vMotion permite mover uma máquina virtual ligada de um host para outro. Isso é útil ao balancear a carga de máquinas virtuais entre diferentes hosts e aperfeiçoar os níveis gerais de utilização de hardware de seu host. A migração do vMotion também permite realizar manutenção em hosts com tempo de inatividade zero para suas máquinas virtuais. Antes de realizar a manutenção, você pode migrar suas VMs para outro host ou hosts sem tempo de inatividade para as máquinas virtuais. O vMotion oferece a base para outras tecnologias como VMware, vSphere Distributed Resource Scheduler, DRS, que serão discutidas no próximo segmento. Vejamos como funciona a migração do vMotion. Como demonstrado, temos uma máquina virtual atualmente em execução no host 1. Se quisermos migrar essa VM para o host 2, usando a migração do vMotion, há vários requisitos. Como demonstrado, precisamos ter armazenamento compartilhado entre esses dois hosts. Os arquivos da máquina virtual precisam ser colocados nesse armazenamento compartilhado. Como resultado do armazenamento compartilhado, as migrações ocorrem rapidamente, pois não precisamos dedicar tempo para copiar os arquivos. Não precisamos copiar o estado da memória da máquina virtual do primeiro para o segundo host. E isso é realizado em uma rede chamada rede do vMotion. A rede do vMotion, que mostraremos como configurar posteriormente neste segmento, é uma conexão de rede privada, não roteada, gigabyte ou mais rápida entre dois hosts envolvidos na migração do vMotion. Por outro lado, a máquina virtual vê outras redes, como a rede que apresentamos, a rede de produção. Um dos requisitos da migração do vMotion é que os hosts tenham a rede do vMotion. Além disso, os hosts exigem configurações de rede idênticas, inclusive rótulos escritos de forma idêntica para os port groups de máquina virtual para redes como a rede de produção. Portanto, se o port group da máquina virtual for chamado de produção com P maiúsculo no primeiro host, o mesmo port group da máquina virtual deve ter exatamente o mesmo rótulo no segundo host. Ele deve ter o nome produção com P maiúsculo. Com esses detalhes configurados, podemos migrar a máquina virtual do host 1 para o host 2. Isso é realizado pelos hosts que estão realizando uma cópia em massa do estado da memória da máquina virtual A do primeiro para o segundo host pela rede do vMotion. Ao fazer essa cópia, o desafio é que os locais de memória que estamos copiando estão mudando. Depois da cópia em massa inicial, a VM é desabilitada e interrompida. Mas a desativação é tão rápida que nós, humanos, não percebemos. Durante o período de desativação, as alterações que ocorreram no estado da memória são copiadas do primeiro para o segundo host. A VM, então, é novamente ativada. Nesse ponto, a VM já está no segundo host. A VM ainda tem o mesmo endereço IP, mesmo nome de host e mesmo endereço MAC. Na verdade, vendo de fora, nada mudou naquela máquina virtual, exceto por uma coisa. A máquina virtual agora está conectada a um host que está ligado a uma porta física diferente no switch físico. Para solucionar o problema, realizamos uma transmissão de protocolo de resolução de endereços reverso, ARP, Address Resolution Protocol. Essa ação e todos os outros testes são realizados automaticamente em segundo plano. O resultado final é que você agora vê a VM que estava em execução no ESXi Host 01 em execução no segundo host. Para realizar migrações do vMotion, há alguns requisitos das VMs e do host. Máquinas virtuais também podem ter dispositivos virtuais como CD-ROMs virtuais e disquetes virtuais. Entretanto, se esses dispositivos virtuais estiverem conectados a uma mídia física em um disco real que reside no host, eles bloquearão a migração do vMotion. De forma semelhante, se você estiver usando um ISO,
mas colocá-lo em um data store local ou em um data store privado que pode ser visto apenas por um host, a migração do vMotion será novamente bloqueada. A solução é simples: colocar seus ISOs em um data store compartilhado ou usar uma mídia de disco físico, certificando de não colocar o disco físico na unidade de CD-ROM do host, mas na máquina onde você está executando o cliente vSphere. Outro requisito para máquinas virtuais é que elas não devem ter nenhuma conexão com switches virtuais internos. É simplesmente um switch virtual que não tem uplinks nas redes físicas. Além disso, há outros aspectos da máquina virtual, como a afinidade de CPU, que não são permitidos quando você tem máquinas virtuais para fins de vMotion. Adicionalmente, precisamos assegurar que os hosts envolvidos na migração do vMotion tenham alguma forma de armazenamento compartilhado onde as VMs possam armazenar seus arquivos para que os dois hosts envolvidos possam ver os arquivos da VM. Como comentado anteriormente, cada host requer uma conexão Ethernet de 1 GB ou mais rápida para a rede do vMotion. Quanto mais rápida a rede do vMotion, mais migrações do vMotion simultâneas são permitidas. Mencionamos anteriormente que os port groups da máquina virtual em cada host precisam ter rótulos idênticos. Relembrando, se o rótulo for produção com P maiúsculo em um host, deve ser igual no outro host. Além disso, os hosts devem estar conectados às mesmas redes físicas. Podemos verificar para você para termos certeza de que os rótulos são iguais, mas cabe a você certificar-se de que as redes físicas estão expostas aos dois hosts. E, finalmente, com a migração do vMotion, é necessário que os hosts tenham CPUs compatíveis. Uma maneira de determinar se você tem CPUs compatíveis é usar o utilitário de identificação de CPU VMware, disponível para download no site da VMware. Você pode fazer o download do ISO, gravá-lo em um CD, carregar o CD em cada host, um por vez, inicializar o host e ver um relatório como o deste slide. Isso é feito para cada host. Depois, para detectar incompatibilidades, compare o resultado desse programa em cada uma das máquinas. Onde houver diferenças, estão as incompatibilidades. Há outras formas de identificar incompatibilidades e há uma série de métodos para mascarar essas incompatibilidades que descreveremos posteriormente neste segmento de vídeo. Nesta demonstração, configuraremos hosts para que eles possam realizar migrações do vMotion. Para isso, primeiro devemos definir o armazenamento compartilhado entre os hosts, como discutido anteriormente e já realizado. Certifique-se de que os arquivos da máquina virtual residem no armazenamento compartilhado. Se tivermos o armazenamento compartilhado para definir a migração do vMotion, alteramos para visualização de host e clusters. Criamos uma porta VM-kernel em cada host. Faremos isso primeiro no ESXi01, selecionando ESXi01. Depois, vamos para a guia Configuration Networking para acessar configuração de redes. E para criar uma nova porta VM-kernel, podemos clicar no link Properties para acessar as propriedades desses switches virtuais existentes e criar uma porta VM-kernel em um dos switches virtuais existentes. Para ilustrar, podemos criar um novo switch virtual. Clicamos em Add Networking para adicionar rede. Especificaremos que queremos criar uma porta VM-kernel nesse novo switch. Então, como este é um novo switch virtual, precisamos especificar através de qual placa de interface de rede, NIC, Network Interface Card, o tráfego do vMotion será transmitido. Felizmente, a interface selecionou exatamente o VMNIC que precisamos usar. Consultamos a equipe de rede e eles nos disseram que o VMNIC 2 é o NIC físico que está conectado à rede do vMotion. Portanto, a escolha padrão está correta.
Vamos clicar em Next para avançar. Nessa tela, precisamos especificar um nome para a porta vmkernel. Poderíamos manter a configuração padrão, mas um nome como vMotion seria mais descritivo. Precisamos especificar, se apropriado, o ID de rede de área local virtual VLAN, Virtual Local Area Network, que a rede do vMotion utiliza. Para esta demonstração, não estamos usando o VLAN, portanto, deixaremos o campo em branco. A próxima caixa de seleção é uma etapa fundamental para criar a porta vmkernel. Não é suficiente ter uma porta vmkernel. Ela deve ser uma porta vmkernel destinada para vMotion. Marcamos a caixa de seleção Use the Port Group for vMotion para usar o port group para vMotion. Aqui especificamos um endereço IP exclusivo para cada host. Usaremos 192.168.1.101. Ele mascara 255.255.255.0. Vemos o gateway padrão exibido. No entanto, a rede do vMotion não é roteável. Portanto, o gateway é irrelevante. Não mude o gateway padrão enquanto estiver configurando a migração do vMotion. Clicamos em Next para avançar. Vemos a tela de resumo confirmando o que estamos prestes a criar. Aprovamos e clicamos no botão Finish para concluir. Depois de concluir, teremos criado a porta vmkernel em um host. Então, definiremos a porta vmkernel no outro host. Novamente, fazemos isso selecionando o host. Vá para Configuration para acessar as configurações. Depois, vá para Networking para acessar o menu Redes. Clicamos em Add Networking para adicionar o novo switch virtual. O switch virtual terá uma porta vmkernel. Novamente, o vmNIC2 é o NIC físico correto. Mudaremos o nome padrão dessa porta vmkernel para vMotion. Marcaremos essa porta vmkernel para fins de vMotion. Clique em Next para avançar. Então, especificaremos o endereço IP. Observe que estamos tendo muito cuidado ao digitar um endereço IP diferente. Novamente, não alteraremos a configuração do gateway padrão do vmkernel. Clique em Next para avançar. Clique em Finish para concluir. Pouco depois, os dois hosts têm a porta vmkernel para fins de vMotion. No host 2, é possível ver o novo switch virtual. O switch virtual chama-se vSwitch 2. Ele tem uma porta vmkernel. Usamos propositalmente o rótulo vMotion para localizar facilmente a porta vmkernel do vMotion. E esse switch virtual, vSwitch 2, está usando o vmNIC2 para transferir o tráfego. Se tudo correr bem, poderemos migrar as máquinas virtuais do host em que estão para os outros hosts. Selecionaremos uma máquina virtual. Observe que selecionaremos uma máquina virtual que está em execução. Se migrarmos uma máquina virtual que não está em execução, não será uma migração do vMotion. Queremos fazer uma migração do vMotion que mostre uma VM ligada sendo movida de um host para outro. Como demonstrado na guia Summary, que exibe o resumo desta máquina virtual em especial, ela está sendo executada no ESXi02. Migraremos a máquina virtual para o ESXi01, clicando em Virtual Machine e selecionando Migrate. Uma migração do vMotion envolve a mudança do host em que a VM está sendo executada. Portanto, deixaremos o botão de seleção padrão marcado aqui. Clique em Next para avançar. Especificaremos o host para o qual migrar a VM. Migraremos a VM para o host ESXi01. Observe que uma verificação de compatibilidade é realizada nesse ponto. No caso desta máquina virtual em especial, não há problemas. Portanto, não há problemas de compatibilidade. Em alguns instantes, demonstraremos uma VM com um problema.
Clicamos em Next para avançar. Vamos avançar e permitir que este vMotion seja realizado com alta prioridade. Será exibida uma tela de resumo. Clique no botão Finish para aprovar. Observe que na seção Recent Tasks, vemos o início da migração e a migração concluída. Se olharmos novamente a guia VM Summary, que exibe o resumo da VM, veremos que ela agora está sendo executada no host ESXi01. Nesta demonstração, modificaremos propositalmente uma máquina virtual para que ela não possa ser migrada com a migração do vMotion. A VM que modificaremos é a que realcei chamada Win2003B. Como visto na guia de resumo da máquina virtual, ela está em execução no ESXi02. Mas editaremos as configurações dessa máquina virtual. Especificamente, modificaremos seu CD-ROM virtual para que ele seja conectado a um ISO que reside em um datastore não visível para os dois hosts. O host chamado ESXi02, onde a VM está sendo executada, pode ver o datastore chamado local 02. Mas nosso host de destino não consegue ver esse datastore. Conectaremos a um ISO. Este chama-se classifiers-vsphere.iso. Não é o ISO em si que causará o problema, mas o fato de estar em um armazenamento local ou em um datastore privado. Conectaremos este CD-ROM virtual. Nesse ponto, quando clicarmos em OK, não será mais possível fazer a migração do vMotion da VM. Para mostrar que a VM não pode ser migrada, tentaremos migrá-la. Repetindo, uma migração do vMotion envolve mover uma máquina virtual de um host para outro. Aqui é onde esperamos ver a falha. Se tentarmos mover a VM do host em que ela está, do ESXi02 para o ESXi01, veremos que o assistente de migração vMotion Migration Wizard indica que há um problema. Essa VM, Win2003B, não pode ser executada no host ou migrada para o host ESXi01, pois seu CD-ROM está conectado a um ISO que está em um datastore não acessível ao host de destino. Uma forma de resolver temporariamente o problema é desmarcar a caixa Connected que acabamos de ver. Mas isso não resolve o problema adicional, o fato de que o host de destino não pode ver o datastore. Há várias maneiras de solucionar esse problema. Uma recomendação é usar uma tecnologia como a migração do Storage vMotion para mover o ISO do datastore local para um datastore compartilhado que as duas máquinas virtuais possam ver. Portanto, esta migração vai falhar. Observe que o próximo botão está totalmente esmaecido. Quando há um alerta vermelho, como vemos nesta mensagem, você não pode migrar a máquina virtual até que o problema seja solucionado. Vimos como o assistente de migração indica um problema. Mas a VMware também oferece outras formas de determinar quando há um problema afetando a migração do vMotion. Se selecionarmos uma máquina virtual e avançarmos para a guia Maps, para acessar os mapas das máquinas virtuais, veremos a máquina virtual exibida na parte superior. Há linhas se estendendo daquela máquina virtual para as redes e datastores que a máquina virtual precisa acessar. Além disso, exibimos o host. Então, aqui está o ESXi02, que é o host capaz de executar a máquina virtual. Ele é realçado com um círculo verde para indicar que o host pode executar a máquina virtual. Se seguirmos as linhas que saem do host, veremos que a razão pela qual o host pode executar a máquina virtual é porque ele tem acesso à rede e datastores que a máquina virtual precisa acessar. Por outro lado, o host ESXi01, embora tenha acesso à rede de produção e datastore compartilhado, não tem acesso ao local 02. Portanto, essa máquina virtual não pode ser executada nem migrada para aquele host. Com isso, concluímos nossa demonstração. Em nossa discussão anterior e na demonstração, falamos sobre a importância de as máquinas virtuais e os hosts atenderem aos requisitos para a migração do vMotion.
Um dos recursos específicos que causam incompatibilidade de migração é um recurso chamado NX-EOXD, que as CPUs Intel e AMD têm. O nome do recurso é NoExecute para um dos fornecedores e Execute Disable para outro. Essencialmente, o recurso é o mesmo para os dois. Em ambos os casos, o recurso bloqueia a migração do vMotion. Uma das formas de mascarar essa possível incompatibilidade, se você tiver um host com NX-EOXD e outro sem NX-EOXD, é editar as configurações da máquina virtual. Então, clique com o botão direito do mouse em uma máquina virtual. Clique em Edit Settings para editar as configurações. No assistente de edição de configurações exibido aqui, é possível mascarar incompatibilidades através da interface gráfica. Como demonstrado, há uma interface gráfica para recursos conhecidos como NX-EOXD. Para outros recursos que podem ser introduzidos nas CPUs futuras, o botão Advanced permite acessar o menu avançado e especificar uma máscara de registro CPU que permite mascarar os recursos que estão causando incompatibilidades. Usar o assistente de edição de configurações da máquina virtual do cliente vSphere é uma opção. Em um segmento de vídeo em que apresentamos DRS, analisamos um recurso DRS chamado Compatibilidade vMotion Aprimorada. Com a EVC Enhanced vMotion Compatibility, Compatibilidade vMotion Aprimorada, mascaramos automaticamente as incompatibilidades como NX/XD e muitas outras. Ela é realizada automaticamente e é um subrecurso dos clusters DRS. Outra forma de mascarar incompatibilidades que bloqueariam migrações do vMotion é adquirir servidores e hosts com CPUs idênticas. Quando possível, esse é o método mais fácil disponível. No entanto, pensando de forma pragmática, reconhecemos que algumas vezes você tem hosts que simplesmente não têm CPUs compatíveis. Por essa razão, você pode usar o recurso de mascaramento de CPU exibido no slide anterior. Ou você pode usar o recurso EVC do DRS, que mascara automaticamente as incompatibilidades de CPU. Esse recurso é apresentado no segmento de vídeo sobre DRS. Agora que você concluiu este vídeo educativo, continue a assistir toda a série de 13 vídeos educativos do vSphere. Ao concluir a série de vídeos educativos, aprofunde o seu conhecimento com os seguintes cursos com instrutor: vSphere, Install, Configure, Manage, vSphere Fast Track. Para encontrar esses cursos com instrutor, visite vmware.com/education, selecione a opção Find a Class e pesquise por vSphere Install, Configure, Manage, vSphere Fast Track. Como alternativa, para obter informações gerais sobre o treinamento da VMware para ajudar na implantação de produtos VMware, também é possível navegar no catálogo de cursos por curso, por produto VMware ou por função de trabalho, o que facilita a identificação da lista de cursos recomendados. Além disso, no canto inferior direito, você poderá ver os principais cursos cobrados e gratuitos disponíveis. Você também pode enviar suas perguntas por e-mail para emeiaeducation@vmware.com e nossos consultores de treinamento entrarão em contato com você em breve. Para saber mais sobre a certificação da VMware, visite www.vmware.com/certification.